Quando eu me casei com a Sônia, eu declarei lá perante Deus que eu ia amar em todas as situações, de riqueza, de pobreza, de tristeza, de alegria. E isso tem acontecido com a gente. E vai ser assim até o fim, porque a gente se ama. Há quase 40 anos juntos, a doença de Alzheimer da mulher não conseguiu distanciar o casal. O que motiva a gente nisso aí é o amor. É amor daqui mesmo, amor que vem de dentro. E eu amo essa pessoa. Desde o dia que eu a conheci, eu a amo. Já há algum tempo eu estava desconfiado de alguns procedimentos da Sônia meio diferentes, sabe? E a minha neta, tem uma neta de, hoje está com 7 anos, na época ela tinha 4, ela ficava aqui e a Sônia cuidava dela. E numa dessas vindas que ela esteve aqui, ela não estava bem, estava doente. E a minha filha falou para ela, falou: mãe, se a Letícia tiver febre, dá tantas gotas desse medicamento para ela. Aí, passado um tempo, ela ligou para minha filha lá no serviço, né? Falou: Cris, a nenê está com febre, o que eu faço? Aí a minha filha falou: mãe, já falei para a senhora, dá tantas gotas daquele remédio. Tudo bem. Passado uns 5, 10 minutos, ela ligou de novo: Cris, a nenê está com febre, o que eu faço? Aí a minha filha ficou esperta, né? Pegou e falou: mãe, não faz nada que eu vou dar um pulo aí para a gente resolver isso. A doença de Alzheimer é a forma mais frequente de demência. O que é uma demência? Demência é uma perda das capacidades de memória, sobretudo a chamada memória episódica, que é, na verdade, a memória que nós temos sobre a nossa história pessoal. A doença de Alzheimer é uma doença onde, por causas desconhecidas, ninguém sabe o que inicia a doença, existe uma perda de neurônios. Só que, pelo menos inicialmente, essa perda de neurônios não acontece em todo o cérebro da mesma maneira. Ela começa, em geral, pela área da memória. Há 100 anos, a doença de Alzheimer foi descrita pela primeira vez pelo médico alemão Alois Alzheimer. No Brasil, aproximadamente 1 milhão de pessoas são portadoras da demência. A previsão de aumento da doença é de 20% em 2020, então nós temos pela nossa frente um problema muito sério e talvez nos próximos 50 anos nós vamos estar lutando ainda da falta de conhecimento e tratamento e cura da doença de Alzheimer. A doença, ela tem uma fase inicial, uma fase bem precoce, que se caracteriza em geral por esquecimento de fatos do dia a dia. Por exemplo, esquece de dar um recado, esquece da lista de coisas que a pessoa tem que comprar no mercado e começa a esquecer nomes de pessoas, nomes de coisas. Ela vê uma coisa, ela sabe o que é, mas a palavra não chega. Numa fase moderada, provavelmente atividades mais complexas a pessoa não é mais capaz de fazer. Por exemplo, ela não é capaz de se organizar, de fazer a bagagem para uma viagem, ou de usar transporte público, ou de fazer um controle das contas da casa. Eu dava uma nota, um boleto para ele pagar uma conta no banco, e ele dizia para mim: esqueci, não paguei a conta. Quando ia ver, ele já havia pago. E segue uma outra fase, chamada terceira fase ou fase terminal. O indivíduo perde a espontaneidade, ele tende a ficar parado, geralmente ele evolui para uma situação de alitamento, se deixar, ele permanece na cama, né, onde ele faz tudo, se não der alimentação, ele não pede, ou seja, é uma fase de afastamento completo. Agora eu acho que ela já está na terceira, porque ela já quer ficar mais assim, ó, tá vendo? A paradinha aí, você pergunta, ela não responde, eu falo mãe, ela não sabe que ela que é a mãe, ela me chama eu de mãe.
O diagnóstico da doença é feito por um neurologista. Quando se fala que uma pessoa tem doença de Alzheimer, você quer dizer que provavelmente essa pessoa tem doença de Alzheimer. Sim, existem outras doenças onde você pode ter alteração de memória, lembrando a doença de Alzheimer. Então você faz o diagnóstico clinicamente. Essa pessoa tem demência. Aí você tem que responder uma segunda pergunta. Que demência é essa? Você faz exames para excluir outras causas. Se você excluir outras causas, você diz, provavelmente essa pessoa tem doença de Alzheimer. Quando você fala isso, a sua chance de acerto, se você for cuidadoso, vai ser alguma coisa como 85% a 90% das vezes, o que é bastante razoável. São fatores de risco para a doença de Alzheimer, situações que podem lesar o cérebro. Isso quer dizer o seguinte, a doença de Alzheimer vai consumir neurônio. Se você tem uma segunda fonte de consumo de neurônio, vai ser mais rápido para você desenvolver a doença. Isso acontece, por exemplo, com gente que tem hipertensão, diabetes, alteração de colesterol mal controlada. A doença ela tem chance de começar mais cedo em pessoas com baixa escolaridade. Um amor que extravasa os limites da doença. Há 16 anos, Aracy cuida de Dona Isaltina. A mãe, de 91 anos, desenvolveu a doença quando fez 76. Ao entardecer, as dificuldades aumentam. Eu saía de casa, quando eu voltava em casa tarde, assim, tipo 5h30, 6 horas, que já o sol estava se pondo, assim, já estava escurecendo, ela tinha medo. Então ela brigava comigo. A síndrome do sol poente ou a síndrome do crepúsculo é quando o portador sente que as atividades estão começando a diminuir. Isto se inicia a partir das 5, 6 horas da tarde. A partir daí o déficit cognitivo e o transtorno do comportamento do indivíduo tende a piorar. Há diversos meios de amenizar essa crise. Uma é quando chegar às 5 horas, já fechar as janelas. Nessa hora, liga a televisão, nessa hora liga uma rádio, cria um pouco mais de barulho e também alguém senta do lado da pessoa e começa a conversar. Ela acaba não percebendo o entardecer. Aracy, José Carlos e Zoraide são exemplos de cuidadores, pessoas que acompanham os doentes. Eles têm um papel fundamental no tratamento. Por que o papel do cuidador é importante? Porque o cuidador tem que ter um conhecimento sobre a doença, tem que ter um conhecimento sobre si próprio, saber que cuidador e paciente vivem em dois mundos diferentes. O cuidado, o carinho, o toque, olho a olho, são básicos. Você tem que sempre tocar o paciente. O cuidador deve ser um indivíduo, em princípio, generoso e paciencioso. Generoso por quê? Porque ele tem que entender que ele vai ter que dar muito mais do que receber por parte do paciente. E ter paciência, saber que muitas vezes aquela birra, aquele comportamento, por exemplo, verbal, mesmo até físico, que é menor, mas de toda maneira pode ocorrer, inesperado do paciente, muitas vezes não é com um objetivo determinado de ferir ou de magoar. Muita paciência, 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 muito amor, porque quando a gente trata com amor fica mais fácil. A dança é uma terapia para o casal. Antônio desenvolveu a doença aos 59 anos. Eu gosto de dançar. A gente vai sempre dançar. Era o lazer dele, nós dançávamos sempre. A doença, infelizmente, atinge o cérebro em várias regiões e altera o comportamento, a personalidade, as reações emocionais do indivíduo, né? E torna muito difícil o cuidado pelo esposo ou pela esposa. Além do neurologista, existe uma equipe multidisciplinar que auxilia no tratamento do mal de Alzheimer.
São terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, entre outros profissionais que buscam promover o bem-estar do paciente e da família. Qual a importância do cuidador estar atento ao estado emocional dele? Bom, o cuidador dos doentes de Alzheimer precisam estar muito atentos ao seu próprio estado emocional, por conta que eles vão ter que lidar com uma situação totalmente nova. Ele pode ficar muito identificado com a situação de dependência e passar a ter uma dedicação excessiva, esquecer a própria vida e então ele entra em depressão. 50% dos cuidadores sofrem de depressão após 2 anos de cuidados com pacientes de Alzheimer. O tratamento da doença de Alzheimer não é só uma receita de uma medicação. Ele supõe mais do que isso. Por isso é que é importante essa junção de diferentes profissionais. Ela está fazendo essa terapia ocupacional, está fazendo fonoaudiologia, né? E está tomando os medicamentos, né? Com a avaliação desse paciente, com as orientações com os familiares, poder mostrar que, apesar da pessoa ter dificuldade nesse fazer, é importante ela manter algumas atividades. Então, se essa pessoa gostava de cozinhar, se essa pessoa gostava de uma atividade, no caso feminina, um crochê, uma costura, né, um senhor, uma marcenaria, às vezes essas atividades são recursos importantes para manter, né, alguma estimulação para essa pessoa. Ele tem uma doença que vai se manifestar de diferentes formas, uma delas na área da memória e da linguagem, que são muito próximas, e a família precisa ter noção de como isso vai acontecer para poder lidar com essa pessoa no dia a dia. Trabalhar, por exemplo, jogos interativos, palavras cruzadas, forca, bingo. Na oralidade e na escrita, todas as atividades que forcem, que puxem um pouco a questão da cognição, da memória e do uso da linguagem. Procurar um grupo de apoio foi uma das estratégias de Aracy para aliviar a tensão e adquirir mais informações sobre a doença. A cada 15 dias, ela se reúne com outros cuidadores. Foi a melhor coisa que eu achei em 3 anos na minha vida, porque lá veio o conhecimento. Se você tem na sua família alguém que teve o diagnóstico da doença de Alzheimer, uma doença similar, deve procurar um grupo de apoio. Nessas reuniões, as pessoas trocam as experiências, né? Às vezes você chega cheia de dúvidas e nessa reunião você é bastante esclarecedora. A doença de Alzheimer ainda não tem cura. Cura de uma doença é o desaparecimento da doença através de algum tratamento, seja cirúrgico, seja medicamentoso. Essa perspectiva aí é um pouco remota. Pesquisas com novas drogas que interferem em determinadas causas ou mecanismos da doença. Uma nova perspectiva de terapia para a doença de Alzheimer é você induzir a formação de anticorpos para uma das 2 proteínas anormais que se acumulam no cérebro. As pessoas não podem perder a esperança. A esperança é a última que morre. E a doença de Alzheimer é uma doença para a qual os pesquisadores estão recebendo muito auxílio. Quando a gente gosta de alguém, quando a gente ama, a gente gosta de alguém de qualquer maneira. Eu vou conseguir, entendeu? Cuidar dela até ela precisar de mim, ou até ela ter forças, né? Vá firme porque tem esperança. Ele é o amor da minha vida. Agora é carne e unha, não dá para separar mais.